Ela é joia rara, domina e não para. Sabe quanta atitude que ela tem. Vale tudo, chega junto, vai de 0 a 100. Vamos nessa que não tem pra ninguém. Tamo na luta, ela e você também. Boa noite, pessoal. Mostra como Vamos chegando, Cida. Ninguém fica pra trás. Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Chamando aí o pessoal. Ritmo de festa. Graça. Oi, meu amor. A gente já chega aqui, ó, animando a noite para mais uma live da nossa série especial Mulheres que Inspiram. Para vocês que estão acompanhando aí, então sejam bem-vindos. A Mayra já está por aqui e a Mayra vai contar um pouquinho da história dela e a trajetória dela como mulher, como empreendedora, os desafios que ela enfrentou para chegar até aqui. E aí, quem sabe, né, grandes inspirações, insights, ideias que você possa ter aí, aproveitando um pouco dessa troca que a gente tem tido aqui toda semana. Então, deixa eu ver, a Mayra tá chegando. Os parentes, as amigas, envia aí um aviãozinho para chamar o pessoal. Se você chamar pelo menos 5 pessoas para participar com a gente já consegue aí levar toda essa história e inspirar muitas pessoas. Boa noite, Mayra. Olá, boa noite. Tudo bem? Já estava aqui, olha, animada, dançando, esperando você chegar. Eu achei ótima essa música, Helena, adorei. É uma delícia, não é? Muito bacana. Bom, que bom ter você aqui de novo. Oi, desculpa, Helena, não te ouvi. Imagina, eu falei que bom ter você aqui de novo, né? Porque você já contou um pouquinho da história, principalmente a sua trajetória para se tornar uma empreendedora, a sua decisão. Mas hoje a gente quer conhecer a Mayra um pouco mais. A gente quer conhecer a Mayra como mulher, como mãe, como que você conciliou tudo isso, quais foram os seus maiores desafios. Então, fique à vontade para se apresentar. E tá chegando gente, hein? Vamos convidando os amigos, as amigas, vamos chamando, porque a gente tem uma história bem legal para contar hoje. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão presentes aqui. Bom, eu e a Helena já fizemos um primeiro encontro, onde eu falei um pouquinho do processo que foi, né, chegar até aqui. E acho que foi na semana passada, né, Helena, que você postou um vídeo muito bacana da Beyoncé falando sobre momentos que muitas vezes a gente passa na vida em onde recebe alguma crítica, alguém fala pra você que você não é capaz e aquilo te desmotiva e muitas vezes você passa a acreditar naquilo, né? E casou um pouquinho com a minha história, porque eu até citei em alguns momentos nos meus stories que muitas vezes a gente sofre, não existem relacionamentos abusivos não só entre homem e mulher, entre casal, né? Existem relacionamentos abusivos até entre amigos, na própria vida profissional. Sem dúvida. E foi isso também um dos motivos que me fez aí pensar a migrar para o empreendedorismo, né? Bom, eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história, só para quem não conhece ainda. Eu sou formada em enfermagem, atuei 10 anos na área da saúde. E aí, eu comecei a me especializar na área de gestão, mesmo estando na área da saúde, na parte de gestão hospitalar, na parte mais administrativa. Tive a oportunidade de atuar na área administrativa, que era um sonho para mim. Achei que eu iria me encontrar lá e não foi isso que aconteceu. E aí eu tomei a decisão, então, de pedir o desligamento da minha empresa, que eu trabalhava há 5 anos. Mas durante esse processo todo, né, na minha vida profissional, por muitas vezes eu passei, principalmente nessa última minha experiência, eu passei por momentos em que eu recebi algumas críticas, que eu acho que se eu não estivesse forte naquele momento, e por uma linha muito tênue, assim, muitas vezes eu
quase não acreditava mais em mim, na minha capacidade, no meu potencial. E eu acredito que o que me fez estar forte para enfrentar esse momento que eu passei foi mesmo ter buscado, alguns anos atrás, o autoconhecimento, que eu comecei a percorrer, né, a procurar informações sobre isso, sobre inteligência emocional, que é o que a Helena é especialista nisso, né, Helena? E eu comecei também a estudar sobre isso há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, e que foi o que me fortaleceu aí para passar por esse momento difícil, né? Que foram muitas críticas e muitas vezes não críticas construtivas, mas críticas É muito isso que eu ia destrutivas. perguntar para você, assim, como que a gente sabe que muitas críticas, feedbacks têm um papel também de desenvolvimento, de crescimento, mas como que você percebeu essa diferença, né? Em que ponto que virou um relacionamento de trabalho abusivo e que realmente você sentiu que a intenção não era te desenvolver, mas que talvez era uma intenção mesmo ou de te desmotivar, ou de te humilhar, ou tirar você do caminho? Você teve essa percepção? Não. Então, eu acho assim, eu comecei a perceber, eu lembro que quando eu resolvi buscar, voltar a estudar, né, que eu já estava na empresa, e aí eu decidi voltar a estudar, e uma coisa que eu ouvi, assim, que foi algo que mexeu muito comigo, eu acho que um gestor, ele tem que sempre buscar o desenvolvimento dos seus liderados, né? E quando eu comuniquei, né, fui contar toda alegre que eu iria começar uma pós, uma MBA, eu ouvi de que não era um momento de fazer aquilo porque eu tinha acabado de ser mãe pela segunda vez. E isso, para mim, nunca foi um empecilho, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, a maternidade na minha segunda gestação, ela me fez, assim, pensar que eu precisava mais do que nunca me desenvolver, que não dava mais. Sim. Até eu acredito que a gente tem que se desenvolver para a gente galgar salários melhores, posições melhores, né, dentro do local, né, no caso, no local em que eu estava trabalhando. E aí eu ouvi aquilo, né, falei assim, imagina, você vai voltar a estudar agora com um filho pequeno, e isso para mim foi o contrário, foi o que me motivou a cuidar mais de mim e a voltar a estudar. Então, essa questão de não me apoiar nesse momento foi uma coisa que eu achei estranha, né? Porque eu acredito que um bom gestor, imagina, ele quer que os seus talentos se desenvolvam, né? E eu percebia muito isso, que eu era barrada em todas as propostas que eu chegava com ideias e eram engavetadas na minha frente, eu chegava com algum planejamento pronto e era engavetado. Falava, uma hora que eu tiver tempo eu vejo, e foram se passando anos sempre sendo engavetados. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu não vou conseguir me desenvolver aqui dentro. E isso estava me deixando muito desmotivada, muito frustrada, né? Você não via muita perspectiva de crescimento, talvez não se visse lá dentro no futuro, né? Isso, eu vi que não dava mais para crescer. E tudo que eu estava investindo em mim, né? Fazendo cursos, fazendo MBA, eu fiz 2 MBAs seguidos, eu vi que aquilo não estava sendo valorizado, que eu não estava, talvez, usando o que eu poderia oferecer para a empresa, eu não estava sendo usada da melhor maneira, né? E aí era um desperdício, tanto para mim, que não estava colocando em prática, não estava aprendendo, até mesmo com os meus erros, talvez, mas para a empresa também, né? Era um desperdício estar ali pagando uma profissional que poderia oferecer mais e não extrair aqui, né, isso de mim também. Sim, e tem uma grande relação entre o senso de felicidade com essa percepção de liberdade para utilizar nosso potencial. Então, quanto mais a gente tem essa liberdade, esse espaço, esse ambiente favorável, né, para contribuir, para trazer as ideias, para ajudar no crescimento, né? Seja dentro de um projeto, de uma empresa, ou até mesmo nas nossas relações pessoais. Quando a gente acredita que o nosso potencial realmente está sendo explorado, que você está servindo bem
as outras pessoas, que você está contribuindo esse senso de deixar uma marca, né, uma marca especial, uma contribuição especial, aumenta os níveis de bem-estar, de satisfação e até da percepção de felicidade que a gente tem. Então, acho que foi essa zona de conflito, né, que você deve ter estado aí durante um tempo, né, de não se sentir realizada e satisfeita. Inclusive eu li uma semana um artigo falando de um estado flow, às vezes, né, que acontece nas empresas, que quando você consegue colocar um profissional num cargo em que as tarefas estejam compatíveis com aquilo que ele pode oferecer e ele se sente, ele se mantém motivado para desenvolver aquelas tarefas. Se você coloca ele para desenvolver tarefas muito difíceis, ele vai se sentir frustrado porque ele não vai conseguir. E também ao contrário, se você colocar tarefas muito fáceis para ele fazer, ele não vai tem se sentir... desafio. Exatamente. Aí vai também do perfil de cada um, né, Helena? Sim. Então você acha que foi esse o momento que virou a chave? Você não tinha cultivado esse desejo desde sempre, desde muito jovem, sonhando em empreender? Você realmente viveu uma situação e que fez com que você repensasse a sua rota, o seu caminho. Foi assim mesmo? Na verdade, assim, o sonho de empreender, ele nunca esteve assim presente, né, como hoje. Eu, assim, sempre gostei muito da rotina, de ter aquela segurança do salário no final do mês, né? Mas a antiga empresa que eu trabalhava, ela foi vendida por uma holding. E aí eu vi, né, aquele momento da venda da empresa, os principais gestores ali já com uma certa idade, eles todos com medo, né? Com medo daquela situação, de poder, o risco de perder o emprego, às vezes até para as pessoas mais jovens que estavam ali. E eu pensei comigo, né? Eu falei, nossa, eu não quero chegar aí com os meus 50, 55 anos de idade e, de repente, ser desligada da empresa depois de anos de dedicação, porque mudou a direção, mudou, né, a política da empresa, enfim. E eu já não estava, né, feliz, estava desmotivada. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu não queria mais trabalhar enriquecendo outras pessoas, né? Mas eu queria começar um negócio, porque eu acredito muito que quando você consegue ter e desenvolver uma visão empreendedora, claro que o medo, ele sim vai estar. Eu acho que quando você empreende, né? Eu tô vivendo isso na prática, ainda mais agora no início. Nesse primeiro momento, o medo é constante, a insegurança é constante, porque você não tem mais aquela certeza do CLT. Mas o meu esposo, como empreendedor aí há 14 anos, ele sempre fala que quando você não está com medo, não está ansioso, você está estagnado. E quando você está estagnado na sua empresa, você na verdade está decrescendo, você não tá estável, você está perdendo espaço dentro do mercado. Se você não está crescendo, está definhando, não tem outro caminho. Ou você cresce ou você definha, né? Exatamente. E eu acho assim, pelo risco de um dia estar numa grande empresa com salário altíssimo e ser desligado por uma mudança de direção, uma venda da empresa, eu prefiro correr esse risco no meu negócio, porque vai depender de mim, de ter a visão empreendedora do futuro, né? De estar ligado às questões do mercado, de repente mudar os rumos da empresa, mudar os tipos de negócio, mas vai depender só de mim, né? Eu não dependo da opinião de alguém, de alguma questão pessoal comigo. E isso também me fez refletir muito e tomar essa decisão, né? Olha só que legal. E empreender, na verdade, é uma competência que pode ser explicada como uma atitude que envolve coragem, que envolve a predisposição para arriscar um pouco mais. Então, eu sempre costumo falar, empreender não é só ter um negócio. Empreender é você ter a capacidade de gerenciar informações, de tomar decisões e de se arriscar e de tentar, e através do erro, inclusive, você ter a oportunidade de
aprimorar as suas habilidades. Então, eu entendo muito o empreendedorismo como sendo uma competência que você pode, claro, aplicar aí mesmo nas suas relações de família, dentro das empresas, inclusive como colaborador, ou tendo um negócio como a Mayra, né? Ela está contando aqui para a gente como foi essa transição para ser uma empreendedora, e hoje a gente sabe que o seu negócio está indo super bem, você já tem um sucesso, né, que você esperava para esse início, porque não é um negócio ainda, né, de muita maturidade, porque é um negócio relativamente novo, porém as expectativas, até onde eu sei, né, estão sendo atendidas. Sim. Mas esse ponto da coragem, né, que eu queria voltar, você acredita que você realmente teve que desenvolver essa coragem ou era algo que você já tinha como uma competência pessoal sua? Olha, Helena, você me ajudou muito a reconhecer isso na nossa análise de perfil. Mas, assim, não, eu acho que a coragem, na verdade, assim, eu acho que eu li um tempo atrás de que, na verdade, o medo, ela é a falta de informação, né? Então, quando eu voltei a estudar e comecei a conhecer pessoas, né, meus professores no MBA, são pessoas bem conhecidas, eu tive aula com a Camila Farani, do Shark Tanks, de alguns influencers que estão grandes aqui no Instagram e tudo mais, com o Geraldo Rufino, Samuel Pereira. E eu fui tendo conhecimento, fui conhecendo histórias de sucesso, de pessoas que começaram do zero, começaram pequenos e hoje, né, tem o seu sucesso profissional. E começou a fazer mais sentido para mim quando eu comecei a ter esse conhecimento, né? Porque até então eu sinceramente não acreditava. Eu vim de uma família muito humilde. Meu pai, eu falo que ele é um autônomo. Ele não tem uma cabeça de empreendedor, assim. Meu pai hoje tem 70 anos, ele vendia sacos de lixo, saco alvejados para pequenos comércios aqui da região. E eu via a dificuldade, né, que ele passava aí todos os meses. Então, eu tinha muito medo disso, né? Eu tinha um certo receio disso tudo. E ainda trabalho esse medo, né? Fazem 4, 5 meses que a Lumière existe, mas eu trabalho constantemente esse medo, até porque, como eu estou sozinha nesse negócio, né, tenho, assim, ajuda do meu esposo, de amigas que estão aí também no ramo. Mas, assim, você precisa enfrentar isso, o seu medo diariamente, né? Mas quando eu começo a buscar e ver que existem pessoas que conquistaram histórias de sucesso, isso me faz pensar, por que não pode acontecer comigo também, né? E é isso que me mantém aí todos os dias. Ai, que legal. Olha, tem chegado um pessoal aqui, olha, tem Império, a Ana está por aqui, o Breno, o Igor, a Lucky Tech é o Joel, do projeto que a gente já falou muito aqui. É um projeto incrível para salvar a vida de crianças com câncer através do monitoramento do estado geral das crianças. Então, vale a pena conhecer esse projeto. A gente tem uma live aqui também gravada no IGTV, se você quiser rever essa história. Então, sejam bem-vindos. E a ideia aqui é essa troca que tem acontecido nessa série de lives. Então, tem convidado muitas mulheres inspiradoras que enfrentaram seus desafios, que realmente são mulheres corajosas. Não só as empreendedoras, mas eu digo mulheres que têm essa atitude de empreender na vida também, não só nos seus negócios, mas eu quero mostrar para vocês que sempre existe uma maneira da gente se reinventar, da gente virar o jogo. A gente não precisa viver insatisfeitos, a gente não precisa viver tendo a nossa qualidade de vida comprometida. A gente pode fazer escolhas e, no caso da Mayra, a escolha dela foi fazer uma transição entre a carreira que ela exercia para empreender. Mas o importante é que a gente saiba
quais são as mudanças que eu poderia fazer na minha vida para que realmente eu pudesse ter um nível de satisfação maior, pudesse ter maior qualidade de vida, pudesse ter mais tempo para ficar com a minha família, ter mais tempo para os filhos. Às vezes não é uma questão de carreira, às vezes são mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Então, o importante aqui é trazer para vocês insights, ideias, reflexões. E é um momento que a gente precisa de muito apoio, de ajuda. É um momento que a gente precisa ouvir coisas salutares, palavras inspiradoras, para a gente realmente resgatar um pouco das forças. Porque é um momento que a gente tem todas as nossas energias em baixa, a gente está todo mundo completamente abalado, mas é muito importante essa troca, né? Que a gente vai se ajudando. E a ideia dessa série de lives é ajudar vocês, não só as mulheres, é claro que a série foi em homenagem ao mês das mulheres, mas a gente sabe que a gente tem tantos homens amigos que estão sempre aqui com a gente, ouvindo, trocando, indicando. Então, se esse é um assunto que pode confortar de alguma maneira, de trazer algum insight, pense também em outras pessoas que poderiam realmente se sentir melhor, pessoas que poderiam se sentir um pouco melhor ouvindo esse tipo de história, né? Que é uma história positiva, uma história de coragem, uma história que inspira. Então, indique essa live aí para pelo menos 5 pessoas da sua lista. Aí no aviãozinho você pode indicar essa live e você pode deixar a sua pergunta, seus comentários, você pode usar essa interrogação para mandar perguntas para a Mayra ou para mim, a gente quer conversar com vocês. Sim. E eu queria também lançar uma pergunta aqui para o pessoal, sabe, Mayra? Será que tem mais gente aqui hoje que já sentiu isso, que já passou por isso? Um momento que se sentiu estagnado, e sentiu que realmente não tinha mais como ser produtivo numa área, ou num projeto, ou alguma outra situação da vida, e aí essa insatisfação fez você virar a chave, mudar a sua vida. Se você viveu isso, conta um pouquinho, ou diz pra gente que você passou por isso também, compartilha, tá bom? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Helena, eu vou falar um pouquinho de como que foi um momento decisório, né, para mim. Eu comecei a ter alguns sintomas físicos, eu comecei a ter falta de ar, comecei a ter taquicardia, a partir do momento que determinadas pessoas do meu trabalho chegavam, só de ouvir o salto da pessoa chegando, aquilo já me causava uma sensação de angústia, sabe? E assim, eu falava, gente, dinheiro nenhum paga a minha saúde, né? Muitas vezes eu estava sentada na frente do meu computador, trabalhando com as lágrimas escorrendo, porque eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui ainda, né? E claro que às vezes você trabalhar no CLT, ter um salário fixo, de certa forma, né, dá uma segurança. O primeiro momento que eu pensei, poxa vida, o que eu vou precisar mudar na minha vida, né? Graças a Deus, hoje eu não me falta nada, não me falta o básico, mas naquele momento eu pensava nisso, né? E eu pensava também nos meus colegas de trabalho, o quanto eu fui privilegiada de ter a oportunidade de poder colocar um basta naquela situação e sair, né? Enquanto outras pessoas que são provedores de suas famílias, né? Pessoas que precisam muito daquele dinheiro e talvez precisam se encorajar, saber reconhecer o seu valor para conseguir sair dessa situação, né? Então eu acho que se alguém de vocês ou algum conhecido de vocês, né, passar por essa situação, precisa refletir muito o que vale a pena, porque eu acredito que a saúde, para você ter uma ideia, eu consegui parar de tomar um antidepressivo, que eu tomava há 3 anos. Isso para mim foi uma conquista enorme, assim, porque apesar, né, do momento que nós estamos vivendo, na pandemia, dessa instabilidade econômica e tudo mais, de começar um negócio, eu poderia sim ainda estar tomando o medicamento, né, como um suporte, e graças a Deus eu consegui parar de tomar, já fazem mais ou menos uns 6 meses desde a época que eu pedi o desligamento.
que não vai, eu acho que dinheiro nenhum, às vezes você precisa se organizar. Eu me estruturei financeiramente antes, quando eu vi que eu já estava muito infeliz, que eu passei meses, né, por esse processo, eu comecei a me organizar financeiramente para tomar essa decisão. Então, eu acho que o primeiro ponto é você reconhecer o seu valor como pessoa. Você precisa. Eu acredito que o autoconhecimento que me possibilitou reconhecer o meu valor, porque senão eu estaria lá depressiva, estagnada até hoje. Teve muitos momentos que eu pensei, falei, eu não preciso ouvir isso, eu não preciso passar por isso. Eu acredito que eu tenho oportunidades melhores fora daqui, né? E então, o primeiro ponto eu acho que é o autoconhecimento, depois você fazer então um planejamento financeiro, conversar com a sua família, né? Para você saber como que você vai fazer a partir do momento que você não tiver mais aquele salário, aquela segurança e enfrentar os seus medos, né? Porque é assim que a gente cresce, senão a gente fica aí estagnado, parado, não é? Vale lembrar, sabe, Mayra, que o medo é um mecanismo de proteção que a gente tem. Então, existe um fator aí biológico muito forte, né? No nosso cérebro, ele foi projetado para proteção, para preservação. Então, em muitos momentos, a gente vai ter medo de certas situações por conta desse mecanismo e programação, nem sempre consciente, né? De preservação, de nos preservar mesmo do desequilíbrio, nos preservar de danos, que sejam, inclusive, materiais, que sejam quaisquer danos que possam realmente prejudicar, né, a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Mas, em muitos momentos, o medo ele pode ser uma ilusão que o seu cérebro cria sobre certas situações ou sobre certas possíveis decisões. Muitas vezes, esse mecanismo que deveria ser ativado no momento de real ameaça, ele é ativado em momentos que não existe uma ameaça real. Ou seja, é óbvio que todo negócio novo, todo novo projeto, toda nova relação, existe um risco e é meio a meio. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Isso em tudo na vida. E você ter um emprego fixo também não garante que você não vai perder o emprego por conta de uma instabilidade econômica, como a gente tem visto hoje. Mas eu quero dizer, o foco, né, normalmente é na perda, em primeiro lugar. E na dor, e no sofrimento. Então, o nosso cérebro, ele cria muitas ilusões de ameaças ao nosso redor que nem sempre são reais. Por isso que precisa ser feito, sim, uma transição segura, suave, com planejamento. Não é loucura. Eu não estou satisfeita, não estou feliz e jogo tudo para o ar. Não foi assim que a Mayra fez. Ela se programou durante muitos meses com uma reserva financeira. Inclusive, eu, nos meus atendimentos, né, de planejamento, de transição de carreira, eu sempre oriento que a pessoa, se for possível, que ela faça uma transição de 2 anos. Né, fazendo um planejamento com reservas para que ela tenha condições de se manter, né, durante meses ou até 1 ano ou mais, caso o negócio demore para pegar tração ou realmente não dê certo. Então, tudo tem que ser feito com muita calma, né? A gente não incentiva nenhuma mudança repentina, brusca e sem responsabilidade, né? Então, no seu caso, foi um planejamento aí de planilhas, que eu sei que você super se organizou com planilhas. Helena, falhou um pouquinho aqui para mim. Como está aí para o pessoal? Vocês estão ouvindo? Estão vendo? O pessoal está com dificuldade para ver só a Mayra ou a mim também? Só a Mayra que está carregando? Eu acho que é a conexão da Mayra que não. Bom, vamos ver se a Mayra consegue entrar de novo. Aqui, ó, ela voltou. Agora vai dar certo. Acho que falhou a conexão por lá. Obrigada, meu bem. Voltamos. tô voltando.
Vocês estão me vendo já ou não? Eu estou vendo, mas ainda está lento. Mas acredito que agora vai voltando aos pouquinhos. Sim, você perguntou sobre as planilhas, né? Sobre o planejamento financeiro. Sim, eu fiz um planejamento financeiro, pensei em todas as possibilidades que poderiam ocorrer. Eu acho que eu fiz, se eu não me engano, na época, eu fiz 3 ou 4 planos, né? Ah, se acontecer isso, eu vou fazer isso. E aí as coisas aconteceram, né? Graças a Deus. As coisas estão. Todos que né, participam, que estão comigo aqui, falam, Mayra, graças a Deus está indo super bem. E eu acredito nisso também. Eu tive que trabalhar muito a minha autoestima, ainda mais nesse ambiente, né, em que eu estava. Eu tive que trabalhar muito isso para que eu me mantesse forte, né? E passar a acreditar mesmo em mim, que eu consigo, que basta eu querer, basta eu fazer, pôr os planos em ação, fazer um bom planejamento e trabalhar naquilo com foco total, né? E a gente sabe que você iniciar um negócio, os resultados não são da noite para o dia, né? Então a gente tem que sim ter aí pensar que é 1 ano, 2 anos, exatamente como você falou, Helena, para colher aí os frutos, né? Eu falo que eu acho que o primeiro ano é semear, né? Semear, aprender com os erros. Claro que os erros vão vir aí constantemente, mas acho que esse primeiro ano você vai se lapidando mesmo. Sim. É um aprendizado, né? E toda mudança exige aprendizado, exige disciplina, exige uma nova dinâmica e muitas vezes a gente leva um tempo para se adaptar, né? Não é uma transição automática. Na verdade, é muito mais difícil, principalmente se você durante muitos anos trabalhou numa dinâmica diferente, num ambiente diferente. Então, essa adaptação, ela também demanda da nossa energia, né? E aí a gente precisa administrar bem onde é que a gente vai colocar esse foco, como direcionar essa energia para não perder em produtividade, em motivação para continuar e tudo mais. Mas qual que você acha que foi o momento mais desafiador ou o maior desafio nessa trajetória? Assim? Então, o que para você realmente foi mais difícil nessa decisão de mudança e transição? Eu acho que assim, a minha maior preocupação, né, como mãe, foi mudar a vida, né, dos meus filhos que estavam acostumados a uma rotina. Eu tinha uma pessoa que trabalhava em casa com eles, que ficava aqui em casa com eles, né? E eu pensei, poxa vida, eu tenho que tomar uma atitude, uma decisão certeira, porque eu vou mexer com a vida de várias pessoas. Eu vou mexer com a vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha funcionária, que ainda está comigo, a Rose, mas ela hoje vem 3 vezes no mês, ela trabalhava diariamente. E quando eu comecei a pensar na possibilidade de sair, eu fui muito sincera com essa minha funcionária. Ela já estava vendo o que eu estava vivendo, né? Porque eu ia chorando trabalhar. Eu comecei a ficar muito doente de 1 ano. Fazem 6 meses mais ou menos que eu saí. Mas há 1 ano e meio atrás, 1 ano antes de eu pedir o desligamento, eu comecei a ficar muito doente. Coisa que não acontecia comigo. Comecei a ter muita infecção intestinal. Comecei a ficar gripada. Coisas que eu sempre fui uma pessoa extremamente saudável. Então, eu acho que já era, né, esse peso que eu estava levando, né? E, então, assim, eu pensei comigo, eu preciso estar muito certa disso, porque eu vou mudar a vida de várias pessoas. Então, isso foi algo que eu tive... Apesar de eu saber que, sim, eu tinha responsabilidade sobre meus filhos, mas... eu tinha uma preocupação muito grande com as outras pessoas envolvidas, né? Eu acho que o meu esposo também, porque a partir daquele momento ele ia ser o principal provedor da casa, e ele sempre contou com a minha ajuda. Teve muitos momentos, porque ele é empreendedor, então quando nós nos casamos, o meu salário era essencial, né? No começo do negócio dele,
Sim. E então nós construímos isso junto. E por isso que hoje eu acho que ele me apoia muito, porque eu apoiei ele muito no passado também. Sim. Então eu pensei muito nisso, né? Em como que seria. Não, não era uma mudança só da minha vida, mas de outras pessoas também, né? Que legal. E Então, você tem essa consciência, mas mesmo assim você achou que era uma mudança necessária, que no fim ia trazer mais benefícios do que realmente prejuízos, né? com certeza. E também, assim, você acaba vivendo, eu falo, um processo meio que de luto mesmo, né, Helena? De você deixar aquilo, né? Eu estava na empresa já fazia uns 5 anos, gostava muito dos donos da empresa, gosto muito dos donos da empresa, dos meus colegas de trabalho. E aí eu pensava em, né, nossa, de um dia para o outro eu não vou ter mais essa rotina, não vou mais ter essas pessoas ao meu lado. Então, tudo isso pesava muito, né? E a incerteza do futuro, né? Ainda mais no meio de uma pandemia. Eu, assim, eu Sim. acredito que eu fui extremamente corajosa, e estou sendo ainda, e de não desanimar, né, nesse momento. Porque eu acredito que quem se manter forte agora, assim que as coisas voltarem dentro da normalidade, eu acredito que vai ser em breve. Eu acredito que vai sair na frente. Quem se manter forte, motivado, vai colher os frutos daqui a pouco. E é o que eu tenho trabalhado todos os dias na minha cabeça. É. E eu falo, mesmo nessa situação que a gente está vivendo, eu sei que a gente vai diminuir o ritmo muitas vezes, a gente vai desanimar diversas vezes, mas eu falo o seguinte: o importante é se manter constante, não importa o ritmo. Se você diminuir o ritmo, você também tem que entender e administrar essa fragilidade, as dificuldades. Não é um momento que a gente tem a mesma energia, isso é real, né? A gente absorve um pouco desse meio, a gente tem todas as preocupações, não só com a nossa segurança da nossa família, como de todas as outras pessoas ao redor do mundo. Mas eu acho o seguinte: somos humanos, então a gente tem que entender que em diversos momentos a gente vai desanimar, em diversos momentos a gente vai desacelerar, mas o importante é não desistir. O que não dá é para desistir, a gente precisa continuar. Um passo que seja, ele move e se transforma em energia para gerar o próximo passo. Então, é assim que funciona para que tudo consiga se desenrolar e para a roda girar, não pode parar. Então, pode desanimar, pode cansar, mas não pode parar e não pode desistir. Eu acho Helena. que, né, você realmente pegou e enfrentou e falou, vai, né, vou com tudo. Inclusive, você falou para mim, né, qual foi o momento? Acabou de entrar aqui a Vaidosas Lestes, que foi uma colega que num dia que eu estava chorando no meu horário de almoço, falando, meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Ela me mandou uma mensagem, assim, muito encorajadora e falou assim, Mayra, eu nunca trabalhei com uma pessoa como você. Você é muito melhor do que isso. Eu já te falei 1000 vezes, você não precisa, né, passar por essa situação. Eu agradeço muito a Raquel. Raquel, um beijo para você. Você é uma querida. Ela acabou de entrar, Helena. Ela também é uma pessoa assim extremamente Beijo, Raquel. especial, corajosa. Ela começou também um negócio próprio dela. Olha lá. Ela fazem poucos meses, foi um pouco antes de mim, e também vendo a história dela, vendo ela montando o estúdio dela, e eu falava, nossa, que bacana, a Raquel tá conseguindo, então por que que eu não posso conseguir também, né? E Legal. foi muito inspiradora também para mim, eu até me emocionei. Ah, que lindo. É isso. A ideia é trazer bons sentimentos e realmente, às vezes, é alguém que diz alguma coisa, é ouvir outra pessoa. Então, olha o papel que a gente tem nesse mundo. Às vezes, a pessoa nem entende muito bem o impacto disso. Às vezes, para ela é uma palavra de incentivo que ela não vê a dimensão disso naquele momento. Até que realmente isso pode mexer e pode tocar profundamente alguém. Então, por isso que nós somos agentes de mudança na nossa família, no nosso trabalho, a gente pode incentivar pessoas. O mundo está aí, já tem tanta crítica, já tem tanta maldade, já tem tantas coisas ruins e negativas,
Por que eu tenho que ser negativo quando eu me refiro às pessoas, às suas qualidades, às suas competências? Então, assim, toda essa série de lives, sabe, Mayra, é um chamado mesmo, é um pedido para que a gente consiga inspirar mais do que trazer mais dor, mais peso, mais carga para as pessoas. Sim. Porque de carga o mundo já está cheio, né? Sim. Por isso que é tão valioso, é uma troca valiosa. Pode ser que alguém tenha passado por aqui e tenha ouvido algo que ela já estava ali, já amadurecendo, mas ainda não teve a coragem de mudar. E quando eu falo aqui, é de qualquer mudança na sua vida, algo que precisa ser realmente enfrentado, que você precise seguir adiante, ou que você precise fechar um ciclo, não necessariamente de se tornar uma empreendedora, como no caso da Mayra, mas a gente está falando de processo de mudança. E todo processo de mudança envolve, né, um custo. E você teve os custos, você falou dos custos, você teve que abrir mão da ajuda que você tinha na sua casa, de muito do conforto que você tinha naquele momento, você teve que fazer escolhas. E qualquer mudança na nossa vida, ninguém muda a vida, ninguém muda hábitos, comportamentos, sem ter algum custo, né, envolvido. Então, é sempre uma balança. Eu sempre falo para as pessoas, coloque na balança o que pesa mais, os ganhos ou as perdas. Sim. Então, se você listar, o que é que você ganha com isso? Bom, esse processo de mudança vai gerar esse benefício. Qualidade de vida conta, bem-estar conta, relacionamentos que estão sendo afetados por uma rotina também exaustiva conta, e ganhos financeiros, emocionais, tudo que foi importante para você conta nessa lista. E as perdas? Vou perder um pouco de conforto durante alguns meses, até a coisa dar certo, ou até tudo começar a girar. Então, coloca na balança. Quem ganha é aquele que está pesando mais, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque o problema não é a mudança, né? O problema é quando a gente muda sem entender todos os aspectos que estão envolvidos. E aí, se a gente não tem noção da intenção, isso a gente perde a motivação logo. Sim. E outra questão também, Helena, que assim, hoje eu tô contando o meu lado, né, como quem viveu isso tudo, mas se tem algum gestor, né, que está nos acompanhando aqui na live, eu acho que olha o quanto um gestor, um líder, ele pode afetar a vida de uma pessoa, né? Para você ter uma ideia, eu engordei 8 quilos. Então, vivendo tudo isso, esse sofrimento que eu estava passando, né? Então, eu acredito assim, se existe algum gestor, procure se modernizar com a nova maneira de lidar com as pessoas. Às vezes, né, eu trabalhava numa empresa que era uma cultura muito patriarcal e, né, tradicional, e as coisas precisam, hoje em dia, você precisa saber reconhecer os talentos, saber direcionar, saber dar um feedback, né? E o quanto isso afeta a vida de outras pessoas, a vida de famílias, porque eu chegava em casa, assim, super abalada, eu já não tinha paciência com os meus filhos, que você falou, a gente precisa ver as perdas e os ganhos, né? Não é fácil agora trabalhar em casa, né, no meio de uma pandemia. Existe, sim, né? Você precisa produzir, você precisa cuidar das crianças, mas, assim, não é nada igual ao que eu vivia antes. Eu passava 10 horas fora da minha casa, num ambiente super estressante. Eu chegava em casa, não tinha energia nenhuma para ficar com meus filhos, com meu esposo. Então, quanto os líderes têm um papel não só dentro das empresas em que atuam, mas o quanto eles podem influenciar na vida fora dos seus colaboradores, né? Então, você precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro antes de fazer uma crítica, que ela seja construtiva, seja um feedback bem estruturado, né? Você não pode sair falando o que você quer para as pessoas. Então, eu acho que isso também é um ponto bem relevante, Helena. Legal. Eu queria que você contasse um pouco, Mayra, sobre a decisão que você tomou
não era só empreender no ramo da moda. Hoje você tem uma loja com roupas lindas e maravilhosas, mas você falou, eu quero atrelar isso a um propósito e uma missão. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, eu fiz a enfermagem, né? Eu fiz a faculdade sempre pensando em ajudar o próximo, né? E aí, uma das coisas que a gente precisou trabalhar, né, Helena, foi que eu falei assim, nossa, a moda parece ser, de certa forma, uma coisa, às vezes, até meio fútil. E isso me incomoda um pouco, porque eu sempre lidei com o sofrimento das pessoas, trabalhei com pacientes oncológicos por 10 anos. E isso, eu não conseguia enxergar como que eu poderia, de outra forma, ajudar as pessoas, né? Que era o que eu sempre fiz na minha carreira. E foi muito bacana, a gente fez o Ikigari, né? É Ikigari, né, Helena, que chama? Isso, Isso, Ikigai é uma ferramenta japonesa que, traduzido, quer dizer razão de ser ou de existir. Tem tudo a ver com a essência do propósito de cada um. E aí foi quando a gente conseguiu atrelar, então, esse meu desejo, né, à moda hoje. E a gente sabe que a moda está muito relacionada à autoestima. Eu precisei trabalhar a minha autoestima. Nossa apresentação pessoal, ela, de certa forma, nos faz sentir segura, né? Se você está bem consigo mesma, está se sentindo bonita, autocuidado. Então, isso te gera, assim, uma autoestima elevada, uma certa segurança para se colocar à frente às situações dos seus dias a dias, enfrentar pessoas como eu enfrentei. E aí, então, eu descobri que eu poderia, através da minha loja, né, das roupas, ajudar, assim, outras pessoas. E hoje, inclusive, assim, eu atendo muitas clientes que às vezes não estão satisfeitas com os seus corpos. E aí eu tenho todo um cuidado, olha, nós vamos encontrar algo para você e tal. E elas acabam, assim, me agradecendo no final do atendimento, falando, nossa, nunca ninguém teve essa preocupação comigo, obrigada pela paciência, né? Porque daí eu trabalho com elas, falo um pouquinho dos modelos que podem ficar legal, enfim. E aí eu encontrei, então, consegui casar essa questão do ajudar as pessoas que estavam muito ligadas, está dentro de mim, com o meu novo projeto aí. Que legal, isso tem tudo a ver com a ciência, sabe, Mayra? Não sei se eu já te contei isso, mas eu estudo neurociência, essas bases, né, biológicas do comportamento, das emoções, e como que tudo isso influencia na nossa performance, né, na nossa produtividade. E eu li há um tempo atrás um estudo, um artigo científico, eu preciso encontrar ele de novo no meio do meu material para, inclusive, te mandar esse artigo, que ele falava dessa relação, um estudo com mulheres que, à medida que elas trocavam, né, de looks, dependendo das roupas, quando elas se sentiam um pouco mais atraentes ou sentiam que aquela roupa combinava bem com o estilo delas, elas tinham imediatamente uma interferência na postura delas. Sim. A postura que antes estava assim, triste, caída ou desanimada, ela se abria, né? E essa é uma reação do cérebro por conta de uma emoção positiva que foi validada ali, que através dessa confiança, poxa, me sinto bem, né? Coloquei uma roupa que me faz sentir bem, essa autoconfiança faz com que ela produza neurotransmissores benéficos que vão gerar maior sensação de bem-estar. Imediatamente a postura delas era alinhada. E existe uma relação direta de um estudo muito interessante entre a relação, mapeando a relação entre postura e também estados emocionais, né? Então a nossa postura interfere nos estados emocionais e os nossos estados emocionais também interferem na nossa postura. Então, na verdade, existe aí uma intenção muito ampla e realmente de trazer benefícios reais, porque através dessa sensação de maior confiança, de maior segurança, alguém pode, inclusive, enfrentar um desafio com mais força, com mais coragem, ela pode se sentir preparada para enfrentar as coisas, né? Diferente de outras pessoas que talvez estejam com a autoestima
né, mais abalada. Então, no momento, por exemplo, de uma entrevista de emprego, no momento de qualquer desafio ou de uma oportunidade que aparece, dependendo de como está esse nível de autoconfiança, ela pode muito bem perder uma oportunidade. E a roupa pode ter esse papel, sim, de influenciar nessa dinâmica cerebral através de hormônios e neurotransmissores benéficos para ajudar essa pessoa a encarar os desafios com mais confiança. Então, parabéns, que você tem feito um trabalho realmente especial e muito importante, sim. Sim, essa era uma das minha principal preocupação, né, Helena? Quando a gente fez aí o Ikigari, que ficou tão claro qual que era a minha missão, meu propósito, e é o que me guia aí todos os dias agora. Sim, que bom. Então, conta pra gente qual é a maior competência da Mayra. Então, é a influência que eu descobri há pouco tempo e eu tô tentando aí estudar sobre isso e estar mais presente aqui, porque eu comecei a entender o quão é importante, às vezes, a gente compartilhar as nossas histórias. Hoje eu recebo vários directs, Mayra, você me inspira e tá muito legal, as pessoas estão procurando ajuda, e você pode me dar dicas e tudo mais. E é claro que eu tô aqui para ajudar, eu tenho meu negócio sim, mas isso me traz uma satisfação muito grande de poder ajudar, poder incentivar, inspirar outras pessoas. E eu agradeço, Helena, o seu convite para essa live, né, para o tema dessa live de Mulheres que Inspiram, porque eu tenho tentado fazer diariamente aí, aparecendo e falando sobre a minha história para vocês. Eu que agradeço esse momento tão bonito, você compartilhar. Eu até desativei os comentários aqui por um instante, para as pessoas verem você, o seu rostinho, que é lindo, ver o seu sorriso, como você é verdadeira, como você se emociona de verdade, como você traz essa essência em tudo que você faz. Então, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de conhecer você como pessoa competente que você é, a sua garra. E foi muito legal ter passado esse tempo com você e a análise de perfil, eu via o brilho nos seus olhos a cada descoberta, a cada sessão. E por conta dessa paixão que eu vi na Mayra e por conta dessa missão tão bonita que ela construiu, nós tivemos uma ideia bem interessante de ajudar também outros empreendedores, outras empreendedoras a encontrarem e a criarem seus negócios com propósito, encontrarem essa rede de apoio. E nós criamos um grupo, né, de empreendedores que se chama Inteligência Empreendedora. Então, todo esse trabalho ele vai ser completamente voluntário. A gente tem ideias de fazer reuniões, encontros. Se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir fazer os encontros presenciais para o pessoal que mora aqui em São José dos Campos, em Jacareí. A gente está reunindo pessoas aqui dos arredores, do Vale do Paraíba. Inteligência Empreendedora vai trazer palestras, vai trazer dicas, ferramentas, vai trazer ferramentas, inclusive, de um planejamento estratégico, de um planejamento financeiro. A gente vai compartilhar isso com outros empreendedores que estão iniciando, ou pessoas que querem empreender, mas que ainda não começaram a empreender. Então, a gente tem um trabalho aí que vai logo, logo, né, trazer muitos frutos. A gente está com esses impeditivos, né, de eventos presenciais, e esse projeto faz muito sentido com encontros presenciais, com palestras, mas a gente já está elaborando várias coisas onde você já pode começar a participar, compartilhar do seu conhecimento também. Então, em breve, vocês vão saber mais novidades. Estão todos convidados, né, Helena, a contribuir com as suas experiências, ser um momento aí para a gente falar um pouco sobre as nossas dificuldades e nos incentivar, nos motivar aí para os empreendedores. Sim, eu agradeço de coração, agradeço todos que estiveram por aqui. Se você acredita que você também pode inspirar outras pessoas, então compartilhe essa live, vai ficar gravada no IGTV, nos ajude a alcançar mais pessoas que precisam de ouvir realmente coisas mais saudáveis, salutares, que precisam de encorajamento, que precisam se sentir mais fortes apesar dos problemas. Então, aí ó, a vaidosa, como que é o nome dela mesmo que você falou, Raquel?
A Raquel. Raquel, você vai participar conosco, então, Raquel, está super convidada para o projeto Inteligência Empreendedora. Em breve, acompanhe as nossas redes. Se você ainda não segue a Mayra, vai lá agora, já segue o perfil dela. Tem o perfil dela que é @mayra.brand. Tem o perfil também que é lumiere.clothing. É ponto, tem ponto, né? Tem ponto, Clothing Store. Isso, então já segue, porque logo, logo tem as novidades. A gente vai estar sempre atualizando vocês, então fiquem com a gente. E obrigada de coração, viu? Pela parceria, por confiar no meu trabalho, obrigada por compartilhar. Você realmente é uma mulher que inspira, parabéns. Obrigada, Helena. Abraço a todos que participaram, que ficaram aí com a gente até o final. Um beijo para todos, boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Se protejam, hein? Fiquem em casa. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.